Se você passou dos 50, provavelmente já viveu mais do que muitos sequer imaginam. Já enfrentou crises, perdas, decisões difíceis. Já viu amigos partirem, sonhos mudarem de forma, certezas virarem dúvidas. E talvez, ao olhar para a sua vida financeira hoje, venha aquele pensamento silencioso: será que ainda dá tempo? Dá, sempre dá. Porque o que realmente importa não é o quanto tempo passou, mas o que fazemos com o tempo que temos agora. A filosofia estoica nos ensina que não somos o que aconteceu conosco, mas o que decidimos fazer a partir disso. E se há algo que os estoicos sabiam muito bem, é que a verdadeira transformação começa por dentro. Este não é um vídeo para te prometer riqueza rápida, fórmulas mágicas ou uma vida de luxo. Este é um convite. Um chamado para você resgatar sua força interior, sua autonomia, sua paz, para olhar com coragem para sua relação com o dinheiro. Mais importante ainda, para a sua relação com você mesmo. Muitas pessoas chegam a essa fase da vida sentindo-se cansadas. Algumas carregam o peso de escolhas erradas, outras se culpam por não terem começado antes. Mas nenhuma dessas dores é definitiva. Elas não são sentenças, são lições. E, a partir de agora, podem se tornar combustível para uma virada verdadeira, silenciosa e consciente. Você não precisa mudar o mundo, mas pode mudar a maneira como se relaciona com ele. E a sua relação com o dinheiro é uma parte fundamental disso. Afinal, o dinheiro, por si só, não traz felicidade, mas a falta dele pode tirar muita coisa: tempo, saúde, tranquilidade, liberdade. Reconstruir sua estrutura financeira é, portanto, um ato de amor próprio. Este conteúdo foi pensado para quem já viveu bastante, mas ainda tem sede de viver melhor. Para quem quer encerrar ciclos com dignidade e começar novos com sabedoria. Para quem entendeu que não precisa mais provar nada para ninguém, só para si mesmo. Ao longo das próximas páginas, vamos mergulhar juntos em 13 lições inspiradas na filosofia estoica. Lições que não prometem milagre, mas entregam clareza. Que não exigem juventude, mas pedem presença. Que não vendem ilusão, mas cultivam liberdade. E se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, você sente que é possível. Então respire fundo. Traga a mente para o agora. Deixe o passado onde está e o futuro onde deve estar. O momento de reconstruir começa no presente. E você está exatamente no lugar certo para isso. Vamos juntos. Com calma. Com consciência. Com coragem. Lição 1. Ignore quem desacredita. Sempre que você decide mudar, alguém vai duvidar. Isso não é novidade. Aos 50, 60 ou 70 anos, você já viu isso acontecer. Talvez até mais de uma vez. Pode ter sido quando decidiu mudar de cidade, recomeçar um relacionamento, trocar de carreira. E agora, talvez, quando resolveu cuidar da sua vida financeira, ouviu frases como: isso não é mais para você. Com essa idade, para quê? Aceita que não dá mais. Essas vozes podem vir de fora, amigos, familiares, colegas, mas muitas vezes, elas moram dentro. São pensamentos que se infiltram devagar, minam a motivação e nos fazem acreditar que o tempo passou, que o barco já partiu. Mas a verdade é que a única coisa que realmente pode te impedir é você mesmo. A filosofia estoica ensina que a opinião dos outros é, em essência, irrelevante. Marco Aurélio escreveu: se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. Ou seja, se alguém diz que você não vai conseguir, isso só te afeta se você concorda. A mente é o filtro, e cabe a você decidir o que entra. Pessoas que desistiram dos próprios sonhos tendem a tentar sabotar os dos outros. Não por maldade direta, mas por medo. O seu movimento incomoda quem parou de se mover. O seu desejo de crescer relembra a eles o quanto estagnaram. Por isso, vão querer te puxar para baixo. Não porque se importam com você, mas porque precisam justificar a própria desistência. Mas você não precisa descer. Você pode, e deve,
continuar subindo. Mesmo devagar, mesmo com dúvidas, mesmo sozinho. Porque esta é uma subida sua, e ninguém além de você precisa entender. Quer um conselho simples, mas poderoso? Quando alguém duvidar da sua virada, não responda com justificativas. Responda com ação. Continue. Siga seu plano. Faça silêncio, mas não pare. Com o tempo, os mesmos que te desacreditaram vão começar a observar. E quando perceberem que você não recuou, que você se manteve firme, o respeito vai chegar naturalmente. Lembre-se, a dúvida do outro só te paralisa se você decidir carregá-la. Solte, caminhe, suba. O seu destino não está nas palavras de quem te subestima. Está nas escolhas que você faz, mesmo quando ninguém acredita. Lição 2. Não reaja com desespero. Estar endividado não é o fim. É um alerta. Um sinal claro de que algo precisa mudar, e mudar agora. Mas o que muitas pessoas fazem quando se veem nessa situação? Desesperam-se. E é exatamente aí que os maiores erros acontecem. O desespero não é apenas uma reação emocional. É um convite ao impulso. Quando você entra em pânico, tenta resolver tudo rápido demais. Faz acordos que não consegue cumprir. Empresta de um lado para pagar do outro. Compra alívio imediato e adia o problema real. E, no final, a dívida aumenta, e o sofrimento também. A filosofia estoica ensina que a dor existe. Sim, mas ela não precisa nos dominar. Marco Aurélio dizia: se algo te causa dor, não é o fato em si, mas a percepção que você tem dele. Ou seja, estar no vermelho é um fato. Sentir-se derrotado por isso é escolha. Se você chegou aos 50 ou mais, sabe o quanto a vida exige resistência. Sabe o que é ter que seguir em frente mesmo com medo, mesmo com falta. E é justamente essa bagagem que agora pode te ajudar. A maturidade para não se deixar levar por impulsos e a sabedoria de não alimentar um problema com outro. Respire. Olhe para a situação com frieza. Sim, ela é desconfortável. Sim, ela exige sacrifícios. Mas o desconforto pode ser seu aliado, porque ele te empurra para a mudança. Ele te mostra que há algo fora do lugar. E, mais importante, ele te convida a agir. Não é hora de lamentar o que passou. É hora de rever gastos, de cortar o supérfluo com coragem, de buscar ajuda, conversar com quem entende, estudar o básico sobre finanças. Pequenos passos, práticos, possíveis, constantes. A ação é o antídoto do desespero. Não espere um milagre financeiro. Espere de si mesmo um plano e o compromisso de executá-lo. Não importa se o plano é simples. O importante é que ele te tire da paralisia. Mesmo que a caminhada seja longa, ela precisa começar de algum ponto. E o ponto é agora. Você pode ter errado. Todos erram. Mas a decisão de parar de cavar o buraco, essa só você pode tomar. E quando você para de cavar e começa a construir, algo muda. Você recupera o que muitos já desistiram de buscar: o controle da sua vida. Lembre-se, não é o tamanho do problema que define seu futuro. É a forma como você reage a ele. Enquanto os entram em pânico, o estoico respira fundo e dá o primeiro passo. Lição 3. Evite a vaidade financeira. A vaidade financeira é sutil. Ela não chega gritando, mas se instala devagar, nos pequenos gestos, nas decisões silenciosas que tomamos para parecer bem, mesmo quando não estamos. E, muitas vezes, ela cresce exatamente quando mais estamos inseguros. Depois dos 50, é comum sentir que precisamos provar que ainda estamos no jogo, que conseguimos acompanhar o ritmo dos mais novos, que não ficamos para trás. E é aí que mora o perigo. Ao tentar mostrar que vencemos, corremos o risco de esquecer o que, de fato, é vencer. Roupas de marca, carro novo, celular de última geração, viagens parceladas, tudo isso pode parecer sinal de sucesso. Mas será que realmente são? Quantas pessoas que você conhece aparentam estabilidade, mas por dentro carregam o peso das dívidas, da ansiedade e das noites mal dormidas?
O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não está no que exibimos, mas no que conseguimos sustentar em silêncio. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos de seu tempo, escreveu: "Nada é tão admirável em um homem quanto a serenidade diante da simplicidade." Ele podia ter tudo. E teve. Mas escolheu viver com moderação, com propósito. Porque entendeu que o excesso muitas vezes nos escraviza. E o desejo constante de validação externa nos torna reféns de um palco que não é nosso. Você não precisa parecer rico. Você precisa ser livre. Livre das pressões sociais, das comparações vazias, da necessidade de impressionar. A verdadeira riqueza, depois de certa idade, não está no saldo da conta, mas na paz ao deitar a cabeça no travesseiro. A vaidade financeira cobra caro. Ela exige que você gaste o que não tem para sustentar uma imagem que não te representa. E esse custo não é apenas monetário. É emocional. É físico. É mental. Porque enquanto você luta para manter a aparência, perde tempo, energia e saúde, os ativos mais valiosos que possui. É claro que não há nada de errado em querer conforto. Não há pecado em querer o melhor para si e para sua família. Mas quando o querer ter passa na frente do precisar ser, o desequilíbrio começa. Aos 50, você já viu o suficiente para saber que as melhores coisas da vida não se compram. Tranquilidade, respeito, afeto genuíno, tempo de qualidade. Isso não está à venda. E nunca esteve. Por isso, escolha com sabedoria onde investir seu dinheiro e sua energia. Priorize o que te fortalece por dentro. Cuide da sua saúde. Crie memórias com quem você ama. Viva dentro das suas possibilidades, com dignidade. Porque isso é o que realmente te engrandece. Lembre-se, quem vive tentando provar que venceu, ainda está perdido. Quem vive com propósito, consciência e pés no chão, esse sim está construindo algo verdadeiro. Evitar a vaidade não é renunciar à alegria, é abraçar a liberdade. Lição 4. Mostre seu valor com atitudes financeiras reais. Em uma sociedade obcecada por aparências, mostrar valor se tornou sinônimo de exibir conquistas. Mas o verdadeiro valor raramente faz barulho. Ele se revela no silêncio das escolhas conscientes, na disciplina diária, na tranquilidade de quem não precisa provar nada para ninguém. Se você chegou aos 50 ou mais, já percebeu, ostentar é fácil. Difícil é manter a paz interior. Difícil é dormir bem sabendo que cada conta foi paga com honestidade, que cada passo foi dado com responsabilidade, que você não precisou usar máscaras para ser respeitado. E é aí que mora o segredo. O valor financeiro não está nos grandes investimentos, nas roupas caras ou nos bens acumulados. Ele começa com uma atitude simples, mas poderosa: o autocontrole. É quando você decide olhar para seus números com coragem. Quando senta, abre o extrato bancário e encara, sem maquiagem, para onde o dinheiro está indo. Quando reconhece, sem vergonha, que alguns hábitos precisam mudar, que algumas escolhas do passado não servem mais para o presente. Mostre seu valor eliminando os gastos invisíveis, negociando dívidas, criando uma reserva, por menor que seja. Mostre que você aprendeu com os erros, que está disposto a reconstruir, tijolo por tijolo, uma base sólida para o seu futuro. Essas ações não geram curtidas nas redes sociais, mas geram algo que nenhuma aparência pode comprar: tranquilidade. Elas te devolvem o direito de respirar em paz, de fazer planos sem medo, de caminhar com leveza. Marco Aurélio escreveu: devemos agir de acordo com a nossa natureza racional. E agir racionalmente, quando o assunto é dinheiro, é construir uma relação madura com ele. É entender que disciplina não é punição, é liberdade conquistada. Se você quer mostrar seu valor, comece mostrando para si mesmo. Mostre que você é capaz de se organizar, de se reerguer, de tomar decisões melhores. Não pelo que os outros vão ver, mas pelo que você vai sentir ao perceber que está, finalmente, no controle da própria vida. No fim das contas, ninguém precisa saber o quanto você tem,
Mas todos vão perceber a serenidade de quem sabe cuidar do que tem e do que é. Lição 5. Corte os vazamentos da sua energia financeira. Muita gente acredita que está mal financeiramente porque ganha pouco. Mas, na verdade, o que destrói o equilíbrio não é apenas o quanto entra, é o quanto escapa. E o que mais escapa, normalmente, não são os grandes gastos, mas os pequenos vazamentos invisíveis que passam despercebidos por anos. Você já tentou encher um balde furado? Por mais água que coloque, ela sempre vai embora. É exatamente isso que acontece com suas finanças quando você vive no automático. E, depois dos 50, esse tipo de desgaste tem um impacto ainda maior. Ele drena não apenas dinheiro, mas sua energia vital, seu tempo, sua saúde mental. Assinaturas que você nem usa mais, compras feitas por ansiedade, presentinhos para compensar o vazio, almoços fora por preguiça de cozinhar. Nada disso parece grande isoladamente, mas, somado mês após mês, forma um ralo silencioso. Um ralo que te impede de construir, de guardar, de respirar. A filosofia estoica nos convida a olhar para o que está ao nosso alcance. E entre todas as variáveis da vida, o gasto é uma das que podemos controlar com mais clareza. Marco Aurélio nos lembra: não perca tempo discutindo como deveria ser o homem bom. Seja esse homem. Ou seja, não basta reclamar dos preços, do salário ou das dívidas. É preciso agir onde você pode. E cortar vazamentos é um ato de coragem e de consciência. Comece observando seus hábitos. Faça um mapeamento simples. Para onde está indo o seu dinheiro? O que está realmente agregando valor à sua vida? O que é necessidade? E o que é carência disfarçada de recompensa? Cada real mal gasto carrega consigo tempo, esforço e potencial desperdiçado. Pense assim: a cada gasto desnecessário, você está abrindo mão de algo maior. Paz, segurança, liberdade. Mas atenção, cortar vazamentos não é se privar de tudo. Não é viver na escassez. É escolher o que realmente importa. É ter coragem de dizer não ao supérfluo para poder dizer sim ao essencial. E o mais importante, é um gesto de respeito consigo mesmo. Porque quando você administra com sabedoria o que tem, mostra ao universo, e a si mesmo, que está pronto para ter mais. Não espere ter muito para começar a cuidar. Cuide bem do pouco, e o pouco começará a render. Corte o que não te serve mais. Liberte-se do desperdício. E veja como, aos poucos, sua energia e suas finanças voltam a fluir com mais leveza e propósito. Lição 6. Responda aos fracassos com disciplina. Errar faz parte. Fracassar, tropeçar, perder dinheiro, tomar decisões erradas, tudo isso é humano. Aos 50, 60 ou mais, você já viu isso acontecer com você ou com pessoas próximas. Talvez tenha feito um investimento que deu errado. Talvez tenha confiado em alguém que te enganou. Ou simplesmente tenha gastado mais do que podia, tentando preencher um vazio. E quando dói, a primeira reação costuma ser o arrependimento. A culpa chega como um peso difícil de carregar. A mente volta no tempo, revisita decisões, se pergunta: e se eu tivesse feito diferente? Mas o estoicismo nos lembra: o passado não está mais nas suas mãos. O que está é o presente. Marco Aurélio escreveu: a perda não é nada mais do que uma mudança. Essa perspectiva muda tudo. Porque a dor, quando bem usada, é um chamado para o crescimento. O fracasso só se torna definitivo se você não extrai nenhuma lição dele. Senão, ele vira base, vira fundação, vira sabedoria. A disciplina entra exatamente aqui. Não é sobre ter força de vontade no dia bom. É sobre levantar no dia ruim. É sentar, reorganizar, planejar. É dizer a si mesmo: eu errei, mas não sou o meu erro. É ter humildade para recomeçar e firmeza para continuar. Aos 50, você já não tem mais tempo para desperdiçar com lamentos longos. Mas tem maturidade suficiente para escolher com mais consciência. Use isso a seu favor. Troque a punição pela ação.
Troque o remorso pelo plano. Troque o arrependimento pela reconstrução. Talvez você tenha perdido dinheiro, mas não perca o aprendizado. Talvez tenha confiado demais, mas agora você sabe mais. Talvez tenha esperado por soluções mágicas, mas agora entende que a verdadeira mudança é construída com consistência. O mundo vai julgar seus erros, mas só você pode transformá-los em força. Pense nas pessoas que você admira. Repare bem, nenhuma delas chegou onde está sem falhar. A diferença é que elas não pararam na queda. Usaram cada fracasso como degrau, como impulso. A disciplina é silenciosa. Ela não pede aplausos. Ela não precisa de motivação constante. Ela só precisa de um motivo. E o melhor motivo é este: você merece viver com mais leveza, com mais autonomia, com mais verdade. Então, se você caiu, tudo bem. Levante, mas levante diferente. Levante mais atento. Levante com estratégia. Levante com disciplina. Porque quem mais cresce não é quem nunca erra, é quem transforma cada queda em fundação sólida para um futuro mais consciente. Lição 7. Viva intensamente com sabedoria. Viver intensamente. Essa expressão, tão usada, muitas vezes é mal interpretada. Para muitos, viver intensamente significa gastar sem pensar, aproveitar cada momento como se fosse o último, comprar o que quiser, quando quiser, mesmo que isso custe caro demais no futuro. Mas será que essa é, de fato, uma vida plena? A filosofia estoica nos oferece outra visão. Viver intensamente não é viver no excesso, mas sim na consciência. É saborear o momento presente com equilíbrio. É aprender a valorizar o que importa, sem ser arrastado pelo impulso, pela ansiedade ou pela necessidade de preenchimento imediato. Depois dos 50, essa lição ganha um peso ainda maior, porque é nessa fase que muitos começam a repensar o tempo que têm, o que ainda desejam viver, o que de fato tem valor. E, mais do que nunca, é preciso sabedoria para discernir o que é prazer verdadeiro e o que é apenas fuga. Muitas vezes, usamos o dinheiro como anestesia para dores que não conseguimos nomear. Compramos para não sentir. Gastamos para evitar pensar. Mas a verdadeira intensidade da vida não está na compra. Está no significado do momento. Está no café com o velho amigo. Está no silêncio de um pôr do sol. Está em poder presentear alguém querido sem medo da fatura no fim do mês. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso vale também para o modo como pensamos sobre o dinheiro. Se acreditamos que só seremos felizes quando tivermos liberdade para gastar sem limites, estamos nos preparando para uma vida de frustrações disfarçadas de euforia. É possível viver bem com pouco. É possível viver intensamente dentro da realidade que você tem. Porque intensidade não é sobre ter tudo. É sobre estar inteiro no que se tem. Então, sim, celebre. Comemore. Permita-se momentos de prazer. Mas faça isso com presença. Com propósito. Com a certeza de que aquela escolha não comprometerá a sua paz amanhã. Porque não há intensidade maior do que viver em equilíbrio. Com a mente em paz, o coração tranquilo e as finanças sob controle. Lembre-se, os melhores momentos da vida não precisam custar caro, mas custam algo que muitos esquecem de oferecer: atenção, presença, entrega. E quando você vive assim, com sabedoria, cada gesto se transforma em riqueza. Riqueza de verdade. Lição 8. Construa presença financeira real. Presença verdadeira não precisa ser anunciada. Ela não exige holofotes, nem explicações. Ela é sentida. E no campo financeiro, não é diferente. Presença financeira não é status. É solidez. É quando sua vida interna, emocional, racional e prática está alinhada com as suas escolhas e sua realidade. Muitos passam a vida tentando parecer algo. Postam conquistas, exibem bens, demonstram uma estabilidade que, na verdade, não existe. Por trás da vitrine, há insegurança, medo, muitas vezes, dívidas escondidas.
Depois dos 50, esse jogo de aparências já perdeu o sentido. O que realmente importa é ter consistência. É dormir tranquilo. É saber que, mesmo sem chamar atenção, sua base está firme. Que você não precisa provar nada para ninguém. E isso, por si só, já é um grande alívio. Marco Aurélio escreveu: o que não é útil ao enxame tampouco é útil à abelha. Ou seja, não adianta tentar manter um padrão que não serve para você, só para impressionar os outros. A busca deve ser por ser útil, primeiro a si mesmo. Ser útil à sua saúde, à sua paz, ao seu futuro. E como se constrói essa presença financeira real? Começando pelo simples: pagando suas contas em dia, mantendo um controle básico de receitas e despesas, aprendendo, mesmo que aos poucos, sobre como investir com segurança, tendo objetivos claros e realistas. E, acima de tudo, sendo constante. A presença não nasce de um grande gesto. Ela nasce de pequenos compromissos repetidos com responsabilidade. É você saber exatamente onde está, onde quer chegar e o que precisa fazer, sem pressa, mas com firmeza. Não se trata de impressionar os outros. Trata-se de inspirar a si mesmo. Porque quando você percebe que está cuidando bem do seu dinheiro, você começa a confiar mais em si. E essa confiança se espalha para outras áreas da vida. Você anda diferente. Fala com mais calma. Dorme melhor. Vive com mais leveza. A presença financeira real não se vê. Ela se sente. E, com o tempo, essa presença se torna tão sólida que passa a ser notada. Não porque foi mostrada, mas porque foi construída. As pessoas percebem, sentem a firmeza, respeitam o silêncio de quem não precisa se exibir. Lembre-se, o que é vaidade desmorona, o que é verdadeiro permanece. E você está em um momento da vida em que construir o que permanece é mais importante do que nunca. Lição 9. Ignore comparações. Poucas coisas adoecem tanto a mente quanto a comparação. Ela começa sutil, muitas vezes sem que percebamos. Você vê alguém trocando de carro, fazendo uma viagem, reformando a casa, e aquela voz interna sussurra: por que eu ainda não consegui isso? Onde foi que eu errei? Mas a verdade é simples e libertadora. Cada jornada é única. Cada um tem seu tempo, seu caminho, suas lutas e suas escolhas. E quando você compara sua realidade com a dos outros, você corre o risco de abandonar o próprio trajeto em busca de algo que talvez nem seja para você. Depois dos 50, essa comparação pode se tornar ainda mais cruel. Principalmente quando você olha para trás e pensa no que poderia ter feito diferente. Ou quando vê pessoas mais jovens conquistando coisas que, por algum motivo, você ainda não conquistou. Mas aqui vai uma verdade estoica. A comparação é uma ilusão. Você está vendo o palco dos outros, mas não conhece os bastidores. Não sabe quantas noites sem dormir, quantas dívidas escondidas, quantas concessões silenciosas foram feitas para sustentar aquela imagem. Marco Aurélio nos lembra: ambicione ser melhor, não parecer melhor. É isso. A sua meta não deve ser se igualar a ninguém. Deve ser se tornar a sua melhor versão. E essa versão não se mede por bens materiais ou por resultados rápidos. Ela se constrói com verdade, constância e coerência. Toda vez que você se compara, tira os olhos do seu processo. Perde o foco no que está construindo. E o mais grave, começa a correr em uma corrida que nem é sua. Passa a gastar para acompanhar, a se endividar para pertencer, a viver fora da sua realidade para caber em uma fantasia coletiva. O estoico escolhe a essência. Ele sabe que o que importa não é quem chega primeiro, mas quem permanece, quem constrói algo duradouro, quem vive em paz consigo mesmo, mesmo quando o mundo grita velocidade. Então, da próxima vez que sentir essa vontade de se comparar, respire fundo. Traga sua atenção para si. Lembre-se de onde você estava há 5 anos, há 10. Olhe para o quanto já superou. E diga a si mesmo: eu não estou competindo, eu estou construindo. E isso, no fim das contas, é o que realmente importa.
Lição 10. Responda às tentações com silêncio. As tentações do consumo são sorrateiras. Elas não batem a porta com barulho, mas aparecem disfarçadas de oportunidade. Um anúncio irresistível, uma promoção por tempo limitado, aquele presente que você acha que merece, mesmo sem necessidade real. E se há algo que a maturidade nos ensina, é que nem todo desejo precisa ser atendido. Depois dos 50, já ficou claro que muito do que parece urgente, na verdade, pode esperar. O que parecia essencial ontem, hoje já nem faz falta. E o que você comprou por impulso, talvez ainda esteja ali, sem uso, ocupando espaço e drenando energia. A filosofia estoica ensina que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em ter o poder de dizer não. Marco Aurélio escreveu: dominar o desejo é o primeiro passo para a liberdade. O mundo em que vivemos hoje, no entanto, aposta exatamente no contrário. O marketing moderno quer que você reaja, e não que reflita. Ele quer cliques rápidos, compras emocionais, decisões tomadas no calor do momento. Porque o impulso vende, mas também aprisiona. A cada vez que você cede a uma tentação sem refletir, não está apenas gastando dinheiro. Está enfraquecendo sua disciplina. Está deixando que forças externas ditem o que você faz, o que você compra, no fundo, quem você é. Por isso, quando a tentação aparecer, não responda com pressa. Responda com silêncio. Dê um passo para trás. Espere 24 horas. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Ou estou apenas querendo aliviar uma emoção passageira? Na maioria das vezes, o desejo desaparece tão rápido quanto surgiu. E o que fica é a satisfação de ter mantido o controle. Porque calar o impulso hoje é plantar a liberdade de amanhã. E lembre-se, você já chegou até aqui. Já enfrentou tempestades que muitos nem imaginam. Já superou desafios que exigiram coragem, paciência e resiliência. Não entregue tudo isso por um clique apressado. Responda às tentações com maturidade. E com o silêncio de quem não precisa mais ser conduzido por impulsos, mas sim pela razão, pela clareza, pela tranquilidade de estar, finalmente, no comando. Lição 11. Não implore por aprovação social. Quantas decisões você já tomou apenas para agradar os outros? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes gastou dinheiro para se sentir incluído, aceito, validado, mesmo sabendo que aquilo não fazia sentido para você? Buscar aprovação é humano. Desde pequenos, fomos ensinados a corresponder às expectativas da família, da sociedade, dos amigos. Mas chega um momento, e talvez esse momento seja agora, em que você precisa se perguntar: de quem, exatamente, eu estou tentando ganhar aplausos? Aos 50 anos ou mais, você já deve ter percebido que agradar todo mundo é impossível. E mais, é exaustivo. O preço para ser aceito por todos, muitas vezes, é deixar de ser você mesmo. E isso se reflete nas finanças também. Você já foi àquele jantar que não cabia no orçamento? Já comprou um presente acima das suas possibilidades para não parecer pão duro? Já participou de viagens, vaquinhas, contribuições que tiraram sua paz, só para não passar a imagem errada? Esses pequenos gestos, repetidos ao longo do tempo, minam não só o seu orçamento, mas sua liberdade. Porque a busca por aceitação externa cria um tipo de prisão invisível. Você passa a viver de acordo com o que os outros esperam, e não com o que você realmente precisa ou quer. A filosofia estoica nos lembra que a verdadeira aprovação que importa é a que vem de dentro. Marco Aurélio escreveu: pouco importa se os outros te elogiam ou te ignoram. O que importa é viver em conformidade com a razão. E viver com razão é viver com clareza. É saber que não se trata de ser insensível ou egoísta, mas de se respeitar. Porque, no fundo, toda vez que você diz sim para agradar os outros, sem poder ou sem querer, você está dizendo não para si mesmo. A maturidade traz um presente valioso: o direito de escolher a sua verdade, de sair do jogo das aparências.
de se libertar da obrigação de parecer bem o tempo todo. Você não precisa mais competir. Não precisa se justificar. Não precisa se endividar para manter um personagem. Ser estoico é escolher a integridade no lugar da aparência. É preferir o silêncio da coerência ao barulho da validação. É saber que ser gentil não significa ser permissivo, e que ser verdadeiro consigo mesmo é o primeiro passo para uma vida em paz. Então, da próxima vez que sentir a tentação de agradar o mundo, pare. Pergunte-se com honestidade: isso me respeita? Por quê? Enquanto você precisar da aprovação dos outros para se sentir valioso, estará sempre à venda. Mas quando você se aprova e se respeita, ninguém mais tem poder sobre você. Lição 12. Seja gentil, mas firme financeiramente. Gentileza é uma virtude. E, com o passar dos anos, você provavelmente aprendeu que tratar os outros com respeito abre portas, fortalece vínculos e traz paz. Mas há um tipo de gentileza que, se mal entendida, se transforma em armadilha. Aquela que diz sim a tudo e a todos, mesmo quando isso fere a sua própria saúde financeira. Quantas vezes você já aceitou um convite que não cabia no bolso, só para não parecer rude? Quantas vezes emprestou dinheiro mesmo sabendo que isso traria desconforto? Quantas vezes contribuiu com algo que você não podia, apenas para manter a harmonia? Compreender limites e saber comunicá-los é uma forma elevada de maturidade. E mais do que isso, é um ato de autorrespeito. Marco Aurélio escreveu: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Isso não significa ser duro, insensível ou frio. Significa ser claro. Significa que você pode sorrir, ao mesmo tempo, dizer: agora não posso. Você pode ouvir com empatia e ainda assim recusar com serenidade: esse gasto não está no meu planejamento. Você pode manter sua bondade, mas não à custa da sua estabilidade. A verdade é que muita gente confunde gentileza com submissão. Mas o estoico sabe: dizer não com tranquilidade também é um gesto de carinho, principalmente com você mesmo. Quando você impõe limites saudáveis, algo interessante acontece. As pessoas começam a te respeitar mais, porque percebem que você se respeita. E, acima de tudo, você mesmo começa a se ver com novos olhos, como alguém que não se abandona para agradar os outros. Lembre-se: ajudar é bonito, mas sacrificar sua paz constantemente não é generosidade, é descontrole. Se você quer realmente estar presente para os outros, precisa primeiro estar inteiro consigo. E isso começa por organizar sua casa interna, inclusive financeira. Então, da próxima vez que se sentir pressionado a ceder, respire. Reflita. Pergunte a si mesmo: isso compromete minha estrutura? Se a resposta for sim, talvez a melhor resposta ao outro seja uma negativa firme e gentil. A verdadeira gentileza não é dizer sim a tudo. É tratar todos com respeito, inclusive a pessoa mais importante dessa equação, você. Lição 13. Não revele seus planos prematuramente. Nem toda semente precisa ser exposta ao sol antes da hora. Às vezes, o que está sendo gestado em silêncio precisa de tempo, de proteção, de maturação. E o mesmo vale para os seus planos, especialmente os financeiros. Muitas pessoas compartilham seus projetos logo no início. Contam a todos que vão mudar de vida, quitar dívidas, começar um negócio, investir, economizar. E fazem isso com entusiasmo. Mas nem sempre encontram apoio. Na verdade, muitas vezes encontram julgamento, dúvida, desânimo disfarçado de realismo. E isso pode ser fatal para uma mudança que ainda está nascendo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: carregue sua dor com dignidade. Faça o que deve ser feito sem buscar compaixão nem aplauso. Ou seja, quando você revela seus planos antes do tempo, corre o risco de entregar sua força para quem não vai entender, ou pior, para quem não quer ver você crescer. Você está em um momento da vida em que o silêncio pode ser o seu maior aliado. Já passou da fase de precisar provar algo para os outros. Agora, o foco é agir. Com clareza,
com serenidade, com firmeza. Não se trata de esconder por medo, mas de guardar por respeito. Respeito ao seu processo, ao seu ritmo, à delicadeza do recomeço. Porque projetos financeiros, assim como processos internos, precisam de tempo para ganhar raiz antes de florescer. Guarde seus planos como quem protege algo precioso. Trabalhe em silêncio. Construa sem pressa. Deixe que os resultados falem por você. E quando os frutos começarem a surgir, você não precisará explicar. Não precisará justificar. Aqueles que realmente importam perceberão. E os que duvidaram, bom, esses terão que aceitar o fato de que você seguiu, mesmo sem aprovação. Lembre-se, a jornada é sua. O esforço é seu. As escolhas são suas. E, portanto, o direito de conduzir isso com discrição também é. Fale menos. Faça mais. Confie no processo. E não comprometa sua força tentando convencer os outros de que você vai conseguir. Mostre, quando for a hora certa, com os resultados que você construiu com silêncio, disciplina e propósito. Chegamos ao fim desta jornada de 13 lições estoicas para transformar sua vida financeira. E se você chegou até aqui, com atenção, presença e coragem para refletir sobre si mesmo, já deu um passo que a maioria não dá. Você escolheu agir com consciência. E essa escolha, por si só, já vale mais do que qualquer promessa de riqueza rápida. Porque a verdadeira mudança, a que permanece, não acontece em um dia. Ela começa dentro, no jeito de pensar, no modo de reagir, na forma de se relacionar com o dinheiro, com o tempo e com a própria vida. Você já viveu muita coisa. Já venceu batalhas, já errou, já aprendeu, já recomeçou. E agora, mais do que nunca, pode usar toda essa bagagem a seu favor. Não para se culpar, mas para se guiar. Porque quando a mente está desperta, quando o coração está calmo e quando a intenção está alinhada com a ação, a vida começa a mudar, mesmo que lentamente. Talvez você ainda esteja lidando com dívidas. Talvez ainda se sinta preso a hábitos antigos. Talvez ainda sinta medo, vergonha, culpa. Mas tudo isso pode ser transformado, pouco a pouco, com disciplina, com estrutura e com foco naquilo que realmente importa: a sua liberdade. Sim, liberdade. A filosofia estoica não quer te ensinar a ser rico no sentido superficial da palavra. Ela quer te ensinar a ser livre. Livre da comparação. Livre da vaidade. Livre da pressa. Livre da ilusão de que você precisa ter mais para ser mais. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E a sua força está aí, dentro de você. Não importa quanto tempo passou. Não importa o que disseram. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é que agora você está aqui, com lucidez, com vontade de fazer diferente, com maturidade suficiente para reconstruir com sabedoria. A partir de hoje, olhe para o dinheiro não como um fim, mas como um meio de viver melhor, de cuidar de quem você ama, de dormir em paz, de dizer não quando for preciso e sim quando for verdadeiro. Comece pequeno, mas comece. Seja firme, mas compassivo consigo. Caminhe com serenidade. E lembre-se, você não está sozinho. Há muitos, como você, despertando para uma vida mais simples, mais verdadeira, mais consciente. A riqueza verdadeira começa na mente e se concretiza com ação. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Traga para o presente tudo o que você aprendeu aqui. E escolha, com o coração tranquilo, dar o próximo passo. Não para provar nada a ninguém, mas para finalmente viver o que você merece. Uma vida em paz, com propósito e liberdade.